paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 5. Neste capítulo vamos aprender sobre o espírito de ciúmes, também vamos aprender sobre como o segredo para a vitória está na obediência a Deus e a Jesus Cristo. Também vamos aprender sobre a taça da ira de Deus e a taça da justificação. É muito importante esse capítulo, muitos assuntos interessantes, né? E também tem o caminho para o perdão, que é a confissão, o perdão, a ação e a salvação. Tudo isso nesse capítulo. Então, que Deus abra o nosso entendimento para que possamos aprender mais com a sua palavra. Que Deus possa, pelo teu Espírito Santo, me ajudar a ensinar vocês a palavra de Deus, porque eu tenho aprendido muito com ele e quero compartilhar todo esse conhecimento que só a palavra de Deus tem para nos ensinar, né? Então, vamos começar mais esse estudo, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Números, capítulo 5. Os leprosos e o imundo são lançados para fora do arraial. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos, por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lanceis fora do arraial, e os lançareis para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Santo é Jesus Cristo. Então, como Deus habitava no arraial, e Deus é santo, ele não admitia o pecado perto dele. Então era necessário tirar as pessoas que estavam com doenças, que poderiam contaminar as outras pessoas, e colocá-las para fora do arraial, para uma questão de saúde sanitária, né? E também uma questão espiritual, porque aqui todas essas enfermidades estão relacionadas ao pecado. Amém? Como a gente já estudou em Levítico, os leprosos, Deus castigava muitas pessoas com a lepra, né? No caso de Miriam, é um exemplo. Então está associado o pecado com a enfermidade. E outra coisa também, os pecados de fluxo de sangue e fluxo seminal estão relacionados aos pecados sexuais. Então por isso que Deus colocava eles para fora do arraial. Amém? Então é para tirar todo o pecado de dentro do arraial dos nossos corações. Porque aqui onde Deus habita não pode ter pecado. E hoje Deus habita dentro de nós, não é mais no acampamento. Agora nós somos o templo de Deus, nós somos o tabernáculo. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E não podemos deixar o pecado junto com aquilo que é santo. Amém? Então nós temos que fazer essa separação. Da mesma forma que eles estavam se separando o pecado do que é justo, nós também temos que fazer isso com nossas almas. Temos que nos afastar do pecado, pegar aquilo que é pecado e tirar fora do nosso coração. E também temos que nos afastar das pessoas pecadoras, para que para elas não puderem nos contaminar. Então é isso que Deus está ensinando aqui, nessa separação das pessoas enfermas de dentro do arraial. Amém? E isso também está relacionado com o pecado, como está escrito aqui, ó, a partir do verso 5. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, ele acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Então aqui, ó, primeira coisa é nos afastarmos das pessoas pecadoras. Outra coisa, tirar o pecado, parar de praticar os pecados que nós praticamos. Mas caso viermos a pecar, aqui está o segredo para purificação, para podermos estar preparados para a batalha espiritual, que é a confissão dos pecados. Então a gente tem que confessar nosso pecado. A primeira coisa é reconhecer o erro. Então nós temos que ler a palavra de Deus para saber o que é pecado, para que o Espírito Santo nos convença que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, todos nós praticamos alguma coisa que desagrada a Deus, e nós temos que reconhecer essas coisas que nós praticamos de errado e confessar diante de Deus e pedir perdão. Mas não basta só pedir perdão, a gente tem que mostrar uma ação, é um fruto do arrependimento. Amém? Se você pecou contra Deus, você não prejudicou ninguém, você tem que pedir perdão a Deus e restituir. Leva uma oferta, leva um dízimo, ou vai ajudar um pobre, que está escrito na palavra, quando você faz para o próximo, você faz a Jesus Cristo, né? Então, não chegue de mãos vazias diante de Deus. Peça perdão e mostre fruto do arrependimento. Amém? E caso você prejudicou uma pessoa, você tem que pedir perdão para ela, confessar seu pecado para ela e restituir tudo o que você prejudicou ela e mais um quinto. Amém? Então, a justiça de Deus é essa. Não é que nem nos dias de hoje que a pessoa
rouba, vai presa e não restitui, a pessoa fica no prejuízo. Não, justiça é isso. Então, os justos entrarão no céu, tá? Então, pratica a justiça, amém? Vamos nos enquadrar no que é a justiça de Deus, tá bom? Porque nós seremos julgados pela palavra de Deus. A justiça dos homens é falha. Se você prejudicou alguém, restitui. Se você não tem condição de restituir, aí que vai ter o caminho para você seguir, amém? Aqui, ó. Mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Então esse carneiro da expiação ele representa Cristo. Então a primeira coisa nós temos que confessar nossos pecados, pedir perdão a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que tem poder para perdoar nossos pecados. E depois, se você não tem condição de restituir, entrega na mão do sacerdote. Abre teu coração, fala para Jesus Cristo, que ele é o nosso sumo sacerdote. Senhor, eu não tenho condição de restituir aquilo que eu prejudiquei meu irmão. O Senhor conhece meu coração. Me julga, Pai Santo, para que eu possa ser purificado desse meu pecado. E Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, ele vai defender a tua causa diante do Pai, do nosso juiz. Amém? Porque ele está vendo o teu coração. Ele sabe que você não tem condição de restituir aquela pessoa. Então confesse, peça perdão para aquela pessoa, entrega nas mãos do Senhor e ele é poderoso para ajudar na tua causa. Amém? Aqui um exemplo do Novo Testamento de restituição, né? Que o Zaqueu, a salvação chegou na casa dele, glória a Deus. E olha que exemplo bonito do Zaqueu. Lucas capítulo 19, versos 7 e 10. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Então Jesus Cristo veio salvar aquele que havia se perdido. Se você prejudicou alguém, as pessoas estão falando que você não tem salvação. É mentira. Você tem salvação sim. Jesus Cristo veio para você, para mim, é para nós. Nós pecadores, todos nós somos pecadores. Jesus Cristo veio para nós. A gente precisa dele. Por isso que Deus mandou Jesus Cristo, porque nós precisamos de Jesus Cristo para nos justificar. O Zaqueu era cobrador de impostos. As pessoas não gostavam dele. Com certeza ele prejudicou muita gente. Mas quando Jesus Cristo chegou, ele subiu na árvore e chamou a atenção de Cristo. Então chama a atenção de Jesus Cristo para você. Fala, Senhor, a partir de hoje eu quero ser diferente. A partir de hoje eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero viver teu evangelho. Eu quero ajudar o meu próximo. E Jesus Cristo vai entrar na tua casa, como ele entrou na casa do Zaqueu, Santo Jesus Cristo. E quando as pessoas te acusarem, mostre frutos de arrependimento. Aqui o Zaqueu na hora já falou, olha, se eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se eu defraudei alguém, se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Olha só. Então é assim que a pessoa se arrepende, é assim que a salvação chega na tua casa. E é assim que você mostra fruto de arrependimento. Então restitui, amém? Tem condição de restituir? Restitui. Não tem condição? Confesse para o teu advogado Jesus Cristo, o teu sumo sacerdote, e tenha certeza que você será perdoado, amém? E a salvação vai chegar na tua casa, glória a Deus. Verso 9 de Levítico, do número 5. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas, e o que alguém der ao sacerdote será seu. Então aqui você não tem condição de restituir, né? Então a tua confissão, o teu testemunho, a tua vida agora será para o sacerdote, para Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Então tem como restituir. Entrega a sua vida a Jesus Cristo e viva para Ele. Anuncie o Evangelho de Deus. Ajude o próximo. Dá frutos de arrependimento e Jesus Cristo será contigo. Amém? E a salvação chegará na tua casa. Amém? A prova da mulher suspeita de adultério. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, e de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado,
havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúme, que a gente vai estudar aqui hoje, vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não sabendo ela contaminado. Então aqui, esse espírito do ciúme, ele chegou porque o homem estava desconfiado da sua esposa. Para o homem ficar desconfiado da sua esposa, pode ser por pessoas que falaram para ele, né? Olha, eu acho que a tua esposa está te traindo. Então ele já colocou o espírito do ciúme na pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes uma coisa que você fala, que você não tem certeza, pode abrir espaço na mente do seu próximo para entrar um espírito mau. Esse espírito do ciúme entra na pessoa. Ou se a esposa não está chegando em horários diferentes, está tendo um comportamento diferente, pode abrir espaço para esse espírito do ciúme entrar no homem também. Então, esposas, sejam sábias. Vai sair, avisa o seu marido, chegou no lugar, manda uma foto para mostrar que você está lá mesmo, sabe? Isso se o seu marido for ciumento. Se o seu marido não for ciumento, tiver confiança, porque quem serve a Deus, se a esposa serve a Deus, o marido não vai ter ciúme dela, porque ele sabe que a mulher teme a Deus, né? Ela não vai dar motivos para ele ter ciúme, né? Da mesma forma, o homem, se serve a Deus, não vai dar motivos para a esposa ter ciúme dela. Mas caso tenha ciúme, o espírito do ciúme já entrou no relacionamento, então vamos agir com sabedoria. Vamos justificar para onde a gente vai. Chegou no local, tira uma foto, manda pro marido, tô aqui, ou fala com ele no vídeo, né? Para tirar esse espírito mal dele, tá bom? A gente vai estudar aqui como que esse espírito entra, né? Com mais detalhes. Mas um dos caminhos é quando fofoca, né? Fofoca abre espaço para o espírito do ciúme entrar na vida dos casais. E comportamentos estranhos, tanto do marido como da esposa, também provoca, abre brechas para o espírito do ciúme entrar no relacionamento. Então não deem brecha para o inimigo entrar na vida de vocês, amém? Então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ele, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. Então aqui eles tinham que levar ao sacerdote. É o que eu aconselho a vocês, é o que a palavra de Deus nos aconselha. Tá desconfiado, tá com uma inquietação, uma falta de paz, esse espírito de ciúme ele traz isso nos homens e nas mulheres. Falta de paz, a pessoa não tem segurança, ela não tem confiança no seu esposo, na sua esposa. Então quando você está com esse espírito, vá à igreja, amém? Peça oração. Chega no pastor, ou no caso da congregação aqui a gente tem ancião, tem o cooperador. Então peça para uma oração, peça para você ter uma libertação, porque o espírito de ciúme vem do inimigo, amém? Não vem de Deus. Aqui a gente vai estudar como que o espírito de ciúme pode entrar, não só o espírito de ciúme, como qualquer outro tipo de espírito maligno, tá bom? Pode entrar nas pessoas. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, está escrito: E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então aqui o rei Saul, ele foi muito desobediente. Então Deus tirou o Espírito Santo dele, né? O Espírito do Senhor saiu dele. Então quando o Espírito Santo de Deus sai de nós, abre espaço para os espíritos maus entrarem. E aqui entrou um espírito do medo nele, né? Que o atormentava. Era um espírito que ele não dava paz para ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não dá espaço para os espíritos maus entrarem na nossa vida. Esteja sempre cheio do Espírito Santo de Deus, dando glória a Deus, buscando a Deus na igreja, tendo a vida em santidade e obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, 1, 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o espírito do inimigo, do adversário das nossas almas, ele entra aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Então, quer ficar blindado contra espíritos malignos? Seja obediente a Deus e a sua palavra. Amém? É simples assim. Se você for obediente,
você estará blindado e o inimigo não vai ter como entrar na tua vida com nenhum espírito, nem de ciúme, nem de medo, nem de adivinhação, nenhum tipo de espírito imundo vai poder entrar na tua vida, se você for obediente à sua palavra. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, a partir do momento que a pessoa... Aqui, o Espírito que está falando com Timóteo aqui é o Espírito Santo, não, mas o Espírito expressamente diz que é o Espírito de Deus que está falando com Timóteo. Que nos últimos tempos, que é o tempo que a gente está vivendo agora, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, muitas pessoas deixam de ter fé em Deus, em Jesus Cristo, ouvindo pessoas que estão cheias de espíritos de demônios, tá bom? E doutrinas de demônios. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente ouve e escuta, porque você pode perder a tua fé, porque os espíritos eles estão influenciando para que você se desvie da sua fé. Eles não querem que você encontre a salvação. Eles perderam a salvação deles. Eles não querem que você alcance a salvação. Amém? Então, ora, vigia e procura ler a palavra de Deus todos os dias, a Bíblia. Fora da Bíblia, tudo é espírito enganador, são doutrinas de demônios. Então, esteja sempre atento à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Faça o que está escrito ali. Amém? Seja obediente ao teu Deus e a Jesus Cristo. E tenha uma vida de oração e comunhão com o Espírito Santo. Ele vai saber te guiar para os lugares que ensinam a palavra de Deus como ela realmente está escrita. Amém? Vamos continuar o estudo do Números. Verso 16. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. Então o sacerdote pegava o pó lá do tabernáculo, colocava na água, a água santificada, água santa lá do tabernáculo, e naquela taça tinha a maldição. Então, e conforme essa mulher, que era acusada de ser adúltera, tomasse da taça e ela fosse realmente adúltera, ela não poderia mais ter filhos. Mas caso ela tomasse dessa taça e ela está sendo injustiçada aqui pelo marido e pela sociedade que estão acusando ela de ser algo que ela não é, que ela não cometeu, ela teria filhos. Aí ela seria justificada. Então aqui a mesma taça que traz a maldição e a condenação e a ira de Deus, ela também traz a justificação. Então, se a mulher fosse inocente, ela seria justificada e o marido teria que pedir perdão para ela, e as pessoas que ao redor dela acusaram de ser adúltera, ela ia pegar meu filho, tá vendo aqui meu filho? Ó, eu não sou estéril, Deus não me amaldiçoou, vocês me acusaram injustamente, Deus estaria justificando aqui, amém? Nosso Deus é justo, só vai sofrer a ira aquele que merece, e quem é fiel e justo será justificado, amém? Da mesma forma, na Santa Ceia de Deus, Jesus Cristo estava com seus 12 apóstolos, todos estavam tomando a taça da nova aliança, que representava o sangue de Cristo. E ali era um momento de comunhão e de benção. Eles estariam fazendo parte do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Só que havia um lá que estava tomando da mesma taça, só que ele estava com o coração na mente, já planejando trair o Mestre. E Jesus Cristo sabia disso e falou: aquele que molhar o pão comigo aqui na taça e comer é o que vai me trair. Então a mesma taça que justificou os apóstolos, os 11 apóstolos fiéis, é a mesma taça que condenou Judas, mostrando que ele era um traidor. Santo é Jesus Cristo. Então a taça de Deus, ela simboliza a justiça divina e a sabedoria. Ele sabe aqueles que o servem e aqueles que não servem. E pela mesma taça, as pessoas que o servem serão justificadas e pela mesma taça serão condenadas. E o sacerdote a conjurará e dirá: aquela mulher, se ninguém contigo se deitou, e se não apartaste do teu marido pela imundícia destas águas amargas amaldiçoantes, será livre. Mas se te apartaste do teu marido e te contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição,
E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas suas entranhas, para te fazer inchar o ventre e decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga, amaldiçoante, dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes na mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e a oferta sobre o altar. Então aqui o sacerdote ele pegava, ele escrevia toda a maldição e molhava na taça. E a tinta daquela maldição, da maldição caía na água. Então a mulher tinha que beber, além do pó, a tinta da maldição. Santo Deus, imagina uma mulher justa passando por tudo isso. Santo é Jesus Cristo. Jesus Cristo era justo e passou por tantas coisas. Ele falou: Senhor, se for possível, me livra desse cálice, me livra dessa taça. Ele sabia que a taça ia ser amarga para beber. Ele sendo justo, ele não precisava passar por isso. Da mesma forma que uma mulher que não traiu o marido tinha que passar por isso daqui. No mundo tereis aflições. Então, imagina a aflição dessa mulher. Mas quando nasceu o filho, Santo é Jesus Cristo, ela era justificada. E ela falava: tá aqui, ó, eu fui justificada. Meu Deus não fechou minha madre. Eu pude ter um filho, eu sou inocente. Jesus Cristo também foi justificado. E hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E tudo é dele, tudo é para ele. Santo é Deus. Toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Porque ele tomou da taça amarga, mesmo não merecendo, mas foi justificado. Amém? E da mesma forma nós, igreja, somos justificados. Nós passamos por tantas aflições, tantos problemas, tantas acusações injustas, né? Mas no final seremos justificados e herdaremos a vida eterna. Amém? Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjar, da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará, e depois dará de beber a água à mulher. E havendo-lhe dado de beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se enchará, e a sua coxa decairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. No livro do Êxodo também tem um exemplo sobre isso, né? Que Deus faz as pessoas beberem a taça do pecado que eles cometeram, né? Êxodo 32, capítulo 19 e 20. Quando chegaram perto do campo, Moisés viu o bezerro e toda aquela gente a dançar. Encolerizado, lançou no chão as placas de pedra que se quebraram ali, no sopé da montanha. Pegou depois do bezerro e lançou-o no fogo. E quando o metal se fundiu, moeu-o em pó e espalhou-o na água, fazendo o povo bebê-la. Então ele fez o pessoal beber aquela taça. E aqueles que fizeram o bezerro de ouro foram condenados. E aqueles que se arrependeram e ficaram do lado de Moisés foram salvos. Que foi no caso os levitas, né? Então naquele dia morreu mais de 3.000 pessoas. Então a taça também serviu para justificar os levitas e também para julgar 3.000 pessoas naquela época. Então a taça serve para julgar e também para justificar. Em 1 Coríntios capítulo 11, 28 e 31. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós não nos justificarmos a nós mesmos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, quando nós tomamos a taça da Santa Ceia, a gente está fazendo uma aliança com Deus, é um contrato, é um acordo que a gente está fazendo ali. Nós estamos fazendo parte do corpo e do sangue de Cristo. Mas se nós tomamos aquilo indignamente, nós fazemos para a nossa própria condenação. Então, a mesma taça que serve para a gente fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, para podermos alcançar a salvação, é a mesma taça que nos condena se a gente estiver em pecado, né? Então, por isso que Jesus Cristo nos ensina a perdoar. Se a gente está com raiva de alguém, primeiro arruma por dentro, pede perdão, libera perdão, pede perdão a Deus se você cometeu algum pecado, se justifica primeiro diante de Deus, seja limpo para depois tomar da taça, amém? Porque a taça é o que nos julga, amém? O juízo de Deus é a taça.
tanto para o bem para o mal, como para o mal. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier espírito de ciúme e tiver ciúmes da sua mulher. Apresenta a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o Senhor será livre da iniquidade, e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. No caso aqui, se a mulher fosse adúltera, né? E o homem também, quando era adúltero, a lei também julgava, se ele fosse pego em adultério, tivesse testemunha, os dois morreriam, né? Tanto o homem como a mulher. Então Deus julga tanto o homem como a mulher igual. Amém? Então essa é a palavra para nós hoje.